Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe as nossas lutas, abençoe a nossa busca pela sustentação da nossa fé, porque eu não sei vocês, mas eu estou precisando. Diante das coisas do mundo, eu estou precisando de sustentáculo para minha fé. Jesus é que nos diz, né? Vai chegar um momento que a fé vai esfriar. Não sei, mas pelos eventos do cotidiano da humanidade, atualmente, parece que este momento está chegando. Por isso, eu rogo ao Pai que abençoe os nossos esforços sinceros de busca pelo autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento, segundo Santo Agostinho, Espírito, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, vai nos mostrar, vai nos dar a fórmula mais eficiente para nós resistirmos à influência do mundo e, consequentemente, nos melhorarmos e sermos felizes nesta existência. O tema da nossa conversa hoje, que na maioria de vocês vai ser mental em direção a mim, porque nós não vamos ter tempo para tanta gente, né, falar, mas falem comigo em pensamento, me ajudem, pelo amor de Deus, porque o tema que nós vamos conversar hoje é por demais difícil, pelo menos para mim e para minha sogra. Minha sogra, na sua honestidade de uma senhora católica fervorosa, me auxilia muito a falar desse tema. Nosso tema, e graças a Deus, cadê o maestro? Eu cheguei, estava tocando o coral lindamente, cantando a oração de São Francisco, e eu já me senti realizado depois dessa apresentação com a oração de São Francisco. Pensei comigo, posso ir embora porque eu já recebi a minha cota. Mas aí eles cantaram uma outra música, uma versão linda também, e que tinha uma expressão, uma fala, rogando a Jesus: fala comigo, Senhor, e me ensina a ouvir tua voz e aprender a força do perdão. A força do perdão é o tema da nossa conversa hoje. E é espinhoso. É espinhoso, tanto que a minha sogra diz que quando chega a parte do Pai Nosso, que diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ela tem vontade de pular essa parte. Eu, a maioria das vezes que eu oro, eu pulo mesmo. Por quê que é tão difícil para nós compreendermos a força do perdão? Se nós analisarmos a história de Jesus, a pregação de Jesus, em 3 anos, o irmão João Paulo aqui que faz palestras, e eu que estou começando a fazer palestras também, se a gente pegar 3 anos da nossa atividade, né, e compararmos com os 3 anos de Jesus, a gente vai ver que Jesus, antes de Jesus, tanto a tradição rabínica judaica, quanto a tradição védica hinduísta, a tradição budista e indiana Vaishnava, os Hare Krishnas, já falavam de amor. Nós temos no Talmud expressão direta da necessidade de amarmos. No Deuteronômio, no Velho Testamento, nós temos a ordem de amar a Deus e ao próximo. Jesus tanto assim compreendia que vem e nos diz: olha, vocês não estão entendendo direito qual é a vontade do Pai,
Eu vou resumir para nós então. Vamos pegar todas as leis e todos os profetas havidos até então, e o nosso engano, nosso equívoco na análise dessa fala de Jesus é pensar que ele estava se referindo tão só e exclusivamente aos profetas e às leis do Velho Testamento. Mas não. Quando Jesus se refere a todas as leis e a todos os profetas antes dele, ele estava falando da tradição hinduísta de 6.000 anos antes de Cristo, porque os livros sagrados dos hinduístas, os Vedas e os Vedantas, as Upanishads, remontam 6.000 anos antes de Cristo. Leis, princípios revelados por médiuns. Os rishis indianos são médiuns. Então a tradição indiana foi organizada, codificada a partir da mediunidade. Nós tivemos 3.000 anos antes de Cristo a primeira religião monoteísta, o zoroastrismo, na Pérsia, onde hoje é o Irã e o Iraque. Nós aprendemos que o judaísmo foi a primeira religião monoteísta. Não é. O judaísmo é a primeira religião a divulgar e a cultuar o Deus único. Mas o Zoroastro, o profeta Zoroastro, ou Zaratustra, 3.000 anos antes de Cristo, já tinha falado do Deus único. Vocês se lembram que a tribo de Judá foi escrava na Babilônia, nos tempos do patriarca Abraão. Foi lá onde Abraão, um dos patriarcas do judaísmo, ouviu do Deus único. Mas com efeito, foi a nação judaica que cultuou e cultua o Deus único. Mas quando Jesus está dizendo das leis e dos profetas anteriores a ele, ele está falando também da religião pagã greco-romana. Na Grécia Antiga, tinha o templo para o Deus sem nome, sem imagem, portanto. O budismo é de 600 antes de Cristo, quando Siddhartha Gautama obteve a revelação da vontade soberana do Criador e codificou a religião budista. Jesus está se referindo ao profeta, ao médium Siddhartha Gautama, o Buda. E aí Jesus chega para nós e fala: então vamos fazer o seguinte, vamos condensar todas as leis e todos os profetas nesta lei. Amar. Os evangélicos sabem, irmãos, qual é a lei? A única lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis e todos os profetas de Jesus. Então não são os profetas da tribo de Judá. Ele está falando de pelo menos 6.000 anos antes dele. E a gente ficou muito contente com isso, porque são só 2 mandamentos, né? Amar a Deus e ao próximo. Aí a gente deita e rola, né? Porque é com nós, é fácil. O problema começa quando ele fala: bom, mas vocês ouviram também relativamente à lei de amor? Vocês ouviram até agora? Amar os vossos amigos e odiar os vossos inimigos. Odiar aqui nesse caso, como em vários outros casos do Evangelho, não tem o significado que tem hoje. Odiar, como tem um capítulo no Evangelho, né, que Jesus fala: quem não odiar seu pai e sua mãe e amar a mim não é digno de mim. O odiar aí, tanto neste caso de pai e mãe, quanto no caso dos amor aos amigos e o ódio aos inimigos, tem o significado de amar menos. Então Jesus fala: vocês ouviram sempre amar os amigos e amar menos
os inimigos. A gente faz isso, né? Aos nossos amigos, tudo. Aos nossos inimigos, nós que já somos estudantes da doutrina espírita, já estamos buscando a reforma íntima, pelo menos eu penso assim ainda. Amor aos amigos e aos inimigos, a lei. A gente ainda é bem misericordioso, né? Jesus fala para a gente assim: não, definitivamente não. Amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. A gente está vendo esse cumprimento hoje nos Facebook da vida, nos WhatsApps, né? Onde só mandam bênçãos. No trânsito, quando a gente toma uma fechada, eu estava falando para a nossa irmã Carol aqui, que o meu anjo da guarda aqui em Rio Preto, falei: Jesus, eu não me acho nessa cidade, tem 2 avenidas enormes nessa cidade, uma é a BR-153, a outra é Washington Luiz, não tem começo e não tem fim, essas avenidas aqui, eu me perco mais do que bode na horta aqui. E no trânsito, quando alguém nos dá uma fechada, a gente ama, né? Manda logo uma bênção pro irmão, vai com Deus, irmão, a gente fala para ele, né? Amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. A coisa é complicada para nós, porque nós amamos os nossos amigos. E o que Jesus fala com relação a isso? Era uma nos saduceus, uma nos fariseus e uma no Pedro, né? O dia que essas três categorias, esse irmão não apanhavam de Jesus, eles jogavam a pedra para cima e entravam embaixo, porque estava tão acostumado, porque Jesus fala assim: se vocês amarem só quem te ama, até os fariseus fazem isso. Mas como que a gente aprende a amar os inimigos? A chave que Jesus nos dá se encontra nessa frase simples que a gente passa por cima: bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. O perdão é tão difícil para nós, porque, e se não fosse, Jesus não teria insistido tanto nisso. O perdão que o Mestre se dedicou a nos ensinar com tanto sacrifício é a chave para nós aprendermos a cumprir a lei de amor. Jesus, em diversas oportunidades do Evangelho, nos ensina a necessidade do perdão. Na passagem da mulher adúltera, ele exemplifica, ele dá o exemplo de como nos postarmos diante daquele que se equivocou perante a lei, perante nós. Se nós somos, e nós buscamos ser isso já, fiéis diante da lei do Pai, em relação à lei do Pai, um ente querido nosso, que ainda não se comporta exatamente como a gente espera, a gente acusa, a gente cobra. Eu tenho um irmão, consanguíneo mesmo, que me é essa oportunidade de exercício cotidianamente. E durante muitos anos da nossa vida, eu cobrei dele que se comportasse diante da mesma condição, diante da mesma situação, diante do mesmo fato, como eu me comportava, especialmente com relação a fatos da vida moral. E um dia ele olhou para mim na sua ingenuidade e falou para mim: Paulo, talvez você tenha vindo com mais capacidade para isso do que eu. E assim eu falei: meu Deus, que verdade, que verdade. Quando Jesus, diante das autoridades e dos anciães da tribo de Judá, estavam prestes a condenar já haviam condenado, mas a executar a sentença condenatória da mulher adúltera, e que Jesus, conclamado a se manifestar, diz: tudo bem, ela errou, mas quem nunca
se equivocou, ou seja, quem nunca pecou. O que é pecar? A origem dessa palavra, pecado, é no grego, e significa tão só e exclusivamente errar o alvo. A palavra pecado em grego, na sua origem, etimologicamente falando, não tem o sentido de danação, de condenação perpétua, como a gente aprendeu na tradição católica e protestante. Não, pecar significa tão só e exclusivamente errar o alvo. E é o que Jesus falou para esses homens. Quem de vocês nunca se equivocou numa ação? Ou seja, quem nunca errou o alvo nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que são a fonte dos pensamentos, das palavras e dos atos, ou seja, o sentimento. Quem nunca se equivocou com um sentimento? Quem nunca pecou, portanto, que atire a primeira pedra. E a gente sabe o resultado da história. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum, Senhor. Então também eu não vou te condenar. Mas vai e não erres mais o alvo neste assunto, com relação a essa postura moral. Quando meu irmão, que não tem a mesma formação cultural, não tem a mesma formação religiosa, embora sejamos os dois rigorosamente criados dentro de uma família católica, tivemos a mesma formação cristã e a mesma formação ética dos nossos pais, quando ele não reagia do jeito que eu esperava, e ele falou, talvez você tenha vindo com mais experiência que eu, e ele não tinha consciência reencarnacionista ainda, mas eu já estava começando a estudar. Eu falei, meu Deus, me veio imediatamente a fala de Jesus, mais será esperado daquele que mais recebeu. Isso me ajudou muito, porque já estudante do Espiritismo, compreendi que, embora nossa herança genética fosse a mesma, meu irmão é um espírito e eu sou outro, assim como nossa irmã é outro espírito. Cada um de nós, dotados, portadores e tradutores de experiências existenciais, que a gente chama de vidas, equivocadamente, né? São existências espirituais reencarnados diferentes, onde exercitamos diferentes potencialidades do espírito. Tanto que meu irmão é muito mais capaz que eu em outros assuntos. Quando nós começamos a nos investigar, mediante a recomendação de Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz de ser feliz nesta vida e resistir à influência do mal? Santo Agostinho responde, Kardec, eu não sei por que você está perguntando isso para mim. Isso é um conhecimento de um sábio da antiguidade que já vivia apregoando isso. A gente sabe a que ele está se referindo, né? Conhece-te a ti mesmo. E o Kardec, sábio como era, falou, isso a gente sabe, Santo Agostinho, mas o que eu quero saber é como é que a gente faz isso. E aí o Santo Agostinho fala, bom, então se servir, façam como eu fazia quando eu estava aí encarnado. Todas as noites, antes de me deitar, eu fazia o meu recolhimento, as minhas preces, e investigava se naquele dia eu tinha faltado para com a lei de Deus, ou faltado para com algum irmão. E no dia seguinte, me corrigia, ou procurava me corrigir pelo menos. É assim que a gente se conhece. É assim que a gente se identifica como filhos de Deus. E a partir do momento que a gente se identifica como filhos de Deus, porque qualquer pessoa, independente da tradição religiosa que abraçou,
independentemente do princípio que identifica a sua origem espiritual, o momento em que foi criado. Um dia, numa conversa com uma concunhada, que é pastora protestante, perguntei para ela, falei: irmã, como que a tradição protestante, como que a teologia protestante, porque para ser pastor precisa fazer teologia, né? Como que a teologia protestante ensina o momento em que nós fomos criados? Ela regalou o olho, olhou para mim assim, falou: a gente não estuda isso não, Paulo. Eu falei: mas não é importante isso? Ela pensou, falou: é importante, claro que é importante. Aí lascou, né? Aí caiu, eu joguei o laço, ela entrou. Falei: então vamos fazer uma análise, e eu convido todos a fazermos essa análise, porque eu tenho certeza que tem irmãos aqui que, como eu, são de formação católica. Eu tocava e cantava na missa até 15 anos atrás. Graças a Deus meus pais me deram essa base evangélica, e o Espiritismo me esclareceu o Evangelho e me salvou esta encarnação. Foi o Espiritismo, eu sou tributário, eu sou devedor do Espiritismo, porque me salvou essa encarnação, porque houve um momento em que a vida profissional, o mundo, consumiu as minhas forças e enfraqueceu a minha fé. Quando eu tentei voltar para a fé, o intelectual já tinha sobrepujado a informação religiosa, eu não consegui mais, até que o Espiritismo me resgatou do mundo. Mas eu perguntei para a minha concunhada, falei: que momento que nós somos? Porque nós somos independentes do corpo, correto? Ela falou: correto. Em que momento você entende que Deus te criou? Como espírito. Porque, como fala São Paulo, semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Assim como há corpo material, há corpo espiritual. Fala São Paulo para nós na primeira carta aos Coríntios, quando a comunidade nascente de cristãos da cidade de Coríntios estavam questionando e mandaram uma carta para São Paulo com as dúvidas: olha, nós estamos discutindo aqui se Jesus ressuscitou mesmo, e se ressuscitou, em que corpo foi? Aí São Paulo responde: olha, vocês estão perguntando se Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a minha fé é vã. Ou seja, se não há vida após a morte do corpo, a nossa fé é vã. Então, portanto, qualquer pessoa de qualquer denominação religiosa, não necessariamente reencarnacionista, tem que entender-se como um ser independente do corpo físico. Muito embora a neurociência, a filosofia da mente hoje estejam tentando nos convencer de que nós somos apenas o resultado das sinapses encefálicas dadas no nível neuronal do córtex cerebral, que nós somos apenas o resultado de funções eletroquímicas do cérebro, ou seja, que nós somos apenas o cérebro. Quem comunga um sentimento religioso, católico, protestante, budista, shintoísta, islâmico, judeu, qualquer que seja, tem que entender-se, tem que enxergar-se como um ser independente do cérebro. Porque senão, como fala São Paulo, a nossa fé é vã. E aí São Paulo fala: é claro que Jesus ressuscitou. E ressuscitou no corpo espiritual. Assim como há corpo físico, há corpo espiritual. Assim como há corpo material, há corpo espiritual. E aí eu falei para a Rutiane, falei: que momento, irmã, que Deus criou a gente? Foi no momento da fecundação? Ela olhou assim, falou: acho que não. Eu falei: ah, bom, porque se for no momento, se a gente tiver a ideia que Deus nos criou como espíritos, almas, no momento da fecundação, a gente tem que imaginar Deus um bisbilhoteiro, que qualquer casal que está se namorando e vai partir para uma relação mais íntima, Deus tem que ficar de prontidão, porque senão ele vai perder a oportunidade de criar mais uma alma. A hora que você fecundou o óvulo, opa, criei mais um espírito. Não dá para a gente pensar Deus assim. Ela falou: não, eu acho que é antes disso. Eu falei: ah, legal. A tradição cristã do Ocidente entende
de uma forma, e isso está mudando nas conversas que eu tenho com amigos padres, está mudando, porque pensava-se que Deus criava as almas no momento do nascimento. Isso é muito mais paternalista, essa ideia, do que a do Deus bisbilhoteiro. Mas mesmo assim, se Deus cria as almas no momento do nascimento, hoje esse pensamento é perigosíssimo. Por quê? Não tendo alma a da vida por feto, autoriza-se o aborto do ponto de vista religioso. E aí a minha irmã, minha concunhada, a pastora, falou: não, Paulo, eu penso que Deus nos cria antes da geração do corpo. Eu falei: perfeito, eu também. Hoje eu sei que Deus me criou antes deste corpício aqui. Estamos conversando, eu e uma irmã hoje, que eu sou de origem familiar italiana com baiano. Pela cara deu para vocês verem qual gene que preponderou, né? Não foi definitivamente o europeu que preponderou. O gene dominante era da Bahia, graças a Deus. Mas o gênio, cuidado, o gênio é da península italiana. Só que eu sei, minha irmã, que Deus me criou não momentos antes da geração pelos meus pais desse corpício aqui, mas bem mais lá atrás. E esta é a única diferença entre eu, espírita, palestrante, escritor espírita, e você, pastora protestante. É só o momento em que nós fomos criados. Eu sei hoje, já por convencimento racional, pela fé racional, que eu fui criado por Deus muito tempo atrás. E vim evoluindo, desenvolvendo as potencialidades que Deus me concedeu gratuitamente quando me criou, especialmente a vontade, que no início era cega, mas que pelo meu esforço eu transformei em vontade livre. E adquiri o status de espírito. Fui criado princípio inteligente, dotado de vontade pelo Pai, e transformei essa vontade que era cega em uma vontade livre. Um ser consciente de si, autoconsciente, portanto, isso sou eu. Isso somos todos nós. Quando a gente se convence disso, quando a gente se convence desta nossa realidade espiritual, fica muito mais fácil nós lutarmos com aquele drama que São Paulo, lá, o Paulo verdadeiro, não fake aqui, colocou lá atrás. Se eu sei que eu sou espírito, por que eu não vivo como espírito? Por que eu não ando como espírito? Essa pergunta ecoa na minha vida todos os momentos, porque a partir do momento em que eu me convenci de que eu sou algo além deste corpo, eu tenho que pensar nisso e colocar à frente das minhas palavras, à frente das minhas ações, e tentar com todas as forças do meu ser colocar à frente dos meus sentimentos esta realidade. Se eu sei que eu sou um espírito reencarnado, porque eu não ando no trânsito como os valores de um espírito reencarnado, porque eu não vivo a minha vida pessoal, profissional, familiar, de relacionamento como um espírito reencarnado, porque eu não trato o meu irmão que me ofende igualmente como um espírito reencarnado. Eu lembrava ontem de uma música do Djavan, que quem é da minha geração conhece o Djavan. O Djavan tem uma música, viu, Marlene? Já guardei seu nome, agora eu não esqueço mais, você está lascada comigo. Falava para Marlene que eu gosto de fazer palestras cantadas, fica menos turrona, né? Porque eu sou meio carrancudo, né? Eu sou meio... E eu faço palestras cantadas, pego temas... Cadê o maestro? O coral está aí ainda.
E tem uma música do Djavan, em que a música se chama Esquinas. E eu faço uma leitura dessa letra para analisar as nossas vidas, a minha vida, a vida dos meus familiares, né? Porque essa música diz assim: só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei, né? Só nós sabemos a dor que vai na nossa alma. Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Se há uma identidade comum a todo o gênero humano hoje no mundo, é a dor. Se há uma democracia verdadeira no mundo hoje, num planeta de provas e expiações como o nosso, é a dor, é o sofrimento, faz parte da evolução neste planeta, no estágio de evolução espiritual que nós nos encontramos. Então todos nós sabemos as esquinas, porque nós já passamos nesta existência. E tem duas frases, uma outra é: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar, sabe lá. Essa frase me remete ao oceano imenso, incomensurável, de plena luz do esclarecimento, do conhecimento libertador que é o Evangelho. E às vezes a gente está sedento de vida, morrendo de sede diante desse oceano infinito e não consegue extrair uma gota para nos saciar a sede, porque a gente não mergulha no oceano que é o Evangelho de Jesus. A gente fica na praia, tíbios, na nossa fé fraca, titubeante, molha o pezinho de vez em quando e faz igual criança que vê o mar pela primeira vez, vai quando a onda vem, volta correndo. E é um oceano de bênçãos o Evangelho para nós. E a frase que para mim é muito triste, mas que esclarece a postura que eu resolvi assumir diante do meu irmão, é: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. Quando o meu irmão disse: será que você não veio com mais capacidade do que eu nesse ponto da vida? É isso. Quando a gente cobra da pessoa que a gente considera o nosso ofensor, que nos agride com a sua postura, que nos choca, que nos magoa, quando a gente cobra dele uma postura que ele ainda não aprendeu, seja nessa, seja em outra existência, ele não tem para dar. Não adianta a gente cobrar. Às vezes a gente tem vontade de esganar a criatura, para que ela corresponda à nossa expectativa, e não tem jeito. Ele não tem conhecimento, sentimento, aprendizado suficiente para nos dar. Aí, quem como eu, que já advoguei 30 anos, e graças a Deus muito pouco na área de cobrança, mas quem cobra de quem não tem para dar, o problema é de quem cobra. O problema é de quem cobra. Dalai Lama fala que quando alguém vem nos dar um presente muito rico e a gente se sente intimidado, se sente desconfortável em receber, não merecedor daquele presente, a gente recusa o presente. De quem continua sendo o presente? De quem veio nos ofertar, né? Ele fala: assim é com a ofensa. Se alguém vem nos ofender e a gente não recebe a ofensa continua sendo do ofensor. É por isso que o Emmanuel, o espírito orientador do Chico Xavier, diz que vai chegar um momento que nós não vamos ter mais que perdoar ninguém, porque ninguém vai nos ofender. Nós vamos ter uma compreensão da vida
tamanha que teremos desenvolvido já a misericórdia, a inteligência espiritual suficiente para fazer como Jesus: olha, filho, eu não vou te condenar. E aí entra o aspecto pedagógico do perdão, porque é inocência nossa imaginar que o perdão a gente dá para o outro. Tá bom, eu te perdoo, né? Às vezes com essa solenidade arrogante que eu enceno aqui. Não seja ingênuo. Você não dá perdão para ninguém, senão para si mesmo. Porque às vezes a gente fica a vida inteira, acaba com a relação familiar, com rancor, com mágoa, com ódio de quem nos ofendeu, e às vezes nos ofendeu mesmo. Mas a pessoa nem tem a dimensão real do sentimento que a gente fica. Ele nem sabe que às vezes ele ofendeu tanto assim. Portanto, quando a gente perdoa, a gente abre as portas para ele, para o arrependimento sincero. O perdão não é para a gente ficar se entregando injustificadamente à violência. Não. O perdão é para libertação nossa, em primeiro lugar, porque a gente tira das nossas costas montanhas de mágoa, de raiva, de rancor, que se transformam às vezes em ódios que duram encarnações inteiras, às vezes mais do que uma encarnação. Então, quando a gente supostamente fala: eu te dou o perdão, não, você está dando para si mesmo. É você que está se libertando. O perdão tem essa força. E o perdão é tão necessário, porque às vezes, e se tem uma coisa que nós, estudantes, alguns estudiosos aqui, eu estudante da doutrina espírita, a gente aprende a fazer, é orar, Lembra que eu falei no início que a chave para aprendermos a perdoar é a oração, que Jesus fala: amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. A gente se esquece do poder da oração. Ora para o anjo da guarda, para o espírito protetor daquela pessoa a qual a gente não consegue ainda perdoar, libertá-lo e nos libertarmos. Ora, tendes guia-nos, diz Santo Agostinho na pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Tendes guias, não vos incomodeis, não fiqueis constrangidos de nos incomodar com as vossas preces. Nós estamos aqui para vos orientar. E a oração é tão eficiente e é tão necessária, e o perdão é a base para isso, que Jesus: antes de entregardes a sua oferenda no altar do Pai, vá e reconcilia-te com teu irmão. Nós oramos, às vezes a gente ora, quando cansa, ora mais um pouco, e não recebe o que a gente pede. É grave isso, é grave. Não adianta. O Pai é Pai, mas é Pai suma bondade, misericórdia infinita, e Ele não distingue nenhuma das suas criaturas, nem tampouco privilegia ninguém. Pensemos, reflitamos se nós estamos pedindo corretamente, porque às vezes, como fala o Padre Maurício, um amigo meu, fala assim: às vezes a gente está pedindo, pensando que está pedindo pão, Paulo, e Deus não dá, porque a gente está pedindo, na verdade, escorpião, pensando que é pão, e Deus, do que é Pai, não vai dar. Então, investiguemos, conheçamos-nos como espíritos que estamos andando no mundo, mas que não somos do mundo, porque Jesus é que nos garante isso. Por que vocês se preocupam tanto com o de comer e o de vestir, homens de pouca fé? Não fala isso para a gente? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não plantam, não fiam, não tecem, e nem por isso o Pai deixa de lhes faltar o alimento, e nem o rei Salomão, no auge do seu império, conseguia se vestir tão lindamente quanto um lírio do campo. Por acaso o Pai gosta mais das aves
e das ervas do campo do que de vós? Não, absolutamente não. Jesus, para garantir para nós este amor de Deus, Ele falou para a gente assim: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. Mas, como antes do mundo, eu vos escolhi para estardes no mundo, eu vos amo mais. A gente não acredita. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o restante vos será acrescentado. Não. A gente busca primeiro todo o restante, e o reino de Deus e a sua justiça, se der tempo, se sobrar tempo. E às vezes a doença nos pega antes. Às vezes o desencarne nosso ou de alguém muito necessitado nos pega antes. Eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos para contar de uma forma bem resumida a história de um irmão que foi tratado espiritualmente por meu intermédio nas minhas primeiras incursões neste campo tão fecundo, tão difícil, mas tão profícuo da mediunidade. Eu, quando disse que o Espiritismo me resgatou do mundo, é porque me mostrou portador de uma faculdade que eu nem supunha existisse, mas que se revelou a fonte da maior parte dos meus problemas. Eu, de 2 em 2 anos, caía numa depressão profunda. Chegava ao fundo do poço. E quem chega ao fundo do poço tem 2 caminhos: ou morre no fundo do poço, ou sobe, né? Eu não morri no fundo do poço, graças a Deus. Mas cheguei a ficar 10 dias e 10 noites sem dormir. E ao cabo da 10ª noite, morava em São Paulo, capital, advogava, bem sucedido, tinha tudo que eu queria, que eu nunca imaginei que fosse conseguir como profissional. Ao cabo da 10ª noite sem dormir, cheguei na sacada do 15º andar do prédio que eu morava, na minha sala. Falei: olha, meu Deus, faz muito tempo que eu não converso contigo. Tinha perdido a comunidade católica da minha família, né? Marília, fui para São Paulo. Faz muito tempo que eu não falo contigo, mas eu vou fazer o seguinte, na sacada, a grade aqui, um precipício à minha frente. Eu vou rezar um pouco e vou para minha cama dormir. Se eu não conseguir dormir, o senhor me perdoa, mas eu vou pular. E aí orei, eu só oro o Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou, não sou quem sou eu para inventar coisa mais eficiente, né? Quem sou eu para inventar oração mais eficiente? Então eu só oro o Pai Nosso. Orei, Pai Nosso, orei, Pai Nosso, orei, Pai Nosso. Comecei a chorar. Me acalmei, fui para a cama e dormi 6 horas seguidas. Eu falei: ah, não. Não. Tá sobrando chope e faltando o Pai Nosso. Que em São Paulo tem aquela história do happy hour, né? E a gente entra. Ah, vou tomar um chopinho para relaxar. E aí a gente entra. Falei: tá sobrando chope e faltando o Pai Nosso. Pouco tempo depois desencarnou o meu pai profissional em São Paulo, o advogado que me ensinou a advogar. E eu experimentei um dos efeitos do fenômeno mediúnico, da mediunidade ignorada. Eu passei a sonhar com esse amigo 4 vezes por semana. Isso é uma tortura. Até que, falando com uma amiga que tinha tentado me levar para o Espiritismo 10 anos antes, ela falou: olha, tem um livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, e eu já te dei uma vez, você não lembra, mas vai na sua biblioteca que você vai achar, que tem uma oração que serve para isso que você está vivendo. E eu fui realmente, no final do Evangelho tem preces, várias preces para determinadas situações que a gente está enfrentando, e encontrei uma prece para um ente querido, para um amigo querido desencarnado, e li essa prece sentado na minha cama.
Eu tinha ficado 6 anos do lado desse advogado, digitando para ele. Nossa relação profissional e amigável era tão grande que um dia eu estava sentindo dor nas costas, fui no médico, ele fez uma radiologia, a radiografia, e falou: o senhor está fumando muito. Eu falei: eu não fumo. Era o meu amigo que fumava, eu era fumante passivo. Depois de ter orado essa oração, eu senti o meu amigo sentado do meu lado. Esse foi o primeiro fenômeno transcendente que eu tive a oportunidade de constatar, porque eu fiquei 6 anos todos os dias sentado do lado dele. A presença dele não tinha dúvidas nenhuma de que era ele que estava sentado do meu lado. Isso foi em 1992. E eu nunca mais sonhei com ele. Muito tempo depois, nesse tempo todo eu sonhei com ele 4 vezes. Recentemente sonhei, já estava bem, porque ele desencarnou com câncer do pulmão. Lógico, né? Ele fumava 3 maços de cigarro por dia. Falei: aí tem. Eu sou burro, teimoso, mas não sou muito. Aí tem. Eu vou investigar isso. E aí eu conheci o Espiritismo. Mas me descobri médium um bom tempo depois, e comecei a estudar a mediunidade um bom tempo depois, e a praticar a mediunidade mais tempo depois ainda. A partir dos primeiros trabalhos que eu participei como médium, apresentaram-se vários espíritos que depois eu entendi o meu compromisso reencarnatório com eles. E quando eu cheguei aqui nessa casa hoje, Francisco de Assis, estava cantando exatamente a oração de São Francisco, eu falei: cheguei no lugar certo. Porque muitos anos depois, mais de 10 anos depois, foram esclarecidos os compromissos que eu tinha assumido com essa faculdade. E quem coordenava e quem coordena os trabalhos de resgate de irmãos muito sofridos em regiões abismais do mundo espiritual é o grupo comandado por Francisco de Assis. Quem vai à frente é a irmã Clara, a nossa querida Santa Clara de Assis. Ambos coordenados pela Maria de Nazaré. E entre um desses irmãos foi trazido um que foi tratado por meu intermédio mediúnico, que tinha sido uma autoridade religiosa, que tinha recebido muito de Jesus e tinha falido exatamente na divulgação do Evangelho de Jesus. E o drama desse irmão é que, embora decorridos mais de 4 séculos em que este fato que o havia derrubado de uma maneira que ele pensava definitiva tivesse ocorrido, ele ainda não se perdoava. E esse é o drama maior nosso como espíritos: a ausência do auto-perdão. O perdão não é para os outros, o perdão é para nós. Esse irmão não se perdoava porque, resgatado na sua memória infinita de espírito, como parte do tratamento espiritual que ele estava recebendo naquele momento, através da regressão profunda de suas memórias de existências passadas, ele se viu cego de nascença. E naquela época, ele já ouvia falar de um profeta que estava abalando os alicerces do mundo com a sua nova postura diante da lei do Pai. O Império Romano que dominava aquela região tremia sob a tua palavra libertadora. Os fracos, os oprimidos, os marginalizados pela vida social, tinham-no como o Salvador. Os coxos, os aleijados,
os desprovidos de visão física como ele, tinham-no pelo que já tinham ouvido falar e a constatação da sua eficiência como médium de cura, tinham-no como o Salvador. E a notícia o encheu de alegria, porque aquele profeta, aquele chamado Messias, estava na sua região. Iria passar por perto de onde ele ficava, na sua pobreza cruel de um cego. E ele tentou com toda a sua força se aproximar do caminho por onde iria traçar a seara daquele profeta divino. Mas a multidão que se acumulava em torno do mestre não permitia que ele assumisse na beira daquela estrada uma postura que lhe favorasse, quem sabe, um milagre. O milagre de ouvir a passagem daquele Messias de perto. E ele se posicionou junto do único amparo que ele encontrou, uma pedra dura por entre as pernas da multidão, e nem tinha segurança de que estava no lugar certo, mas sim à margem daquele caminho supostamente a ser trilhado pelo mestre. Mas ali, naquela pedra quente do deserto, empoeirada, e lutando no chão contra as pernas da multidão, ele se posicionou e começou a ouvir um barulho da multidão extasiada. Gritos de hosanas nas alturas ecoavam e se aproximavam, e ele intuiu que estava próximo do caminho, que aquele Messias por ali talvez pudesse passar e lhe abençoar com a sua presença. E o seu coração começou a bater mais forte, impulsionando-lhe forças que tentava se erguer, mas não conseguiu, e quedou-se humilhado no chão empoeirado e quente daquele deserto da Judéia. E os cantos de hosana aumentavam, o volume crescia, e ele começou a sentir ainda mais o seu coração palpitante, e um ânimo o tomou quando pressentiu que se aproximava a multidão que cantava, e pensava que naquele meio se encontraria, quem sabe, o seu Salvador. E essa emoção que invadiu a sua alma fez com que os seus olhos secos de nascença brotassem lágrimas de uma emoção inaudita, nunca então experimentada por ele. E ele chorou sentida e copiosamente. E de repente, atraído por aquele coração palpitante, o mestre divino que caminhava a passos largos como conquistador de almas, desvia-se alguns passos do caminho principal e se direciona até aquele coração palpitante, e de leve, passando rapidamente, toca com suas mãos divinas aqueles olhos umedecidos e segue caminhando no seu passo. Ao toque daquelas mãos curadoras, médium do Deus amoroso, ele foi felicitado por uma visão pela primeira vez. E mais ainda emocionado ficou quando teve a sorte da imediatidão da sua cura, pelo toque divino do mestre, vislumbrar, passar rapidamente e se afastar as sandálias pobres daquele peregrino, que atestavam a sua humildade. Esta foi a experiência que este irmão teve com Jesus nos idos tempos de mais de 1500 anos, quando ele viu os pés empoeirados e a sandália pobre de Jesus.
sequer conseguiu ver o rosto do Mestre, mas tão somente na sua condição de humildade, jogado no humus pueril daquele deserto, as vestes toscas e rotas e a sandália pobre de Jesus. Mas nunca mais esqueceu as suas mãos quentes no seu olho, apesar da ligeireza do toque curador que ele recebeu de Jesus. Ele nunca mais se perdoou a partir do momento em que, investido nas condições, 1600 anos depois desta presença divina na sua vida, sentindo-se já capaz de ser um divulgador, um difusor, um defensor da moral evangélica do Mestre, investiu-se, correu o risco da soberba do poder e se investiu numa encarnação como autoridade religiosa. E faliu, porque este fato se deu na idade das trevas da Santa Inquisição. E ele ficou, depois de haver traído a si mesmo, usando para poder, para o gozo da vaidade do Evangelho de Jesus, ele, de volta para o mundo espiritual, não se perdoava e ficou 400 anos, até que a misericórdia divina de Francisco de Assis, da Mãe Maria de Nazaré e da Santa Clara de Assis, escutou no profundo deserto da sua alma um chamado de arrependimento. Não mais suportando o verme roedor da sua entranha espiritual, o remorso, ele suplicou, demonstrando uma lágrima de arrependimento, que bastou para que fosse resgatado, para continuar a sua jornada. Ninguém te condena, eu também não vou te condenar, lhe disse Jesus. Quando eu, na minha ignorância de cristão e na minha ignorância da faculdade mediúnica incipiente, constatei essas histórias, entendi toda a minha vida. Eu que durante muitos anos tomei remédio para dor de espírito sofrendo ao meu lado, eu que durante muitos anos servi de queda para os irmãos do meu lado, que me estimulavam a beber, e eu bebia, mesmo sem vontade, constatei que estava servindo de pedra de tropeço para os irmãos ao meu lado. E constatei que era um médium que ignorava a minha faculdade mediúnica. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos é: influenciam os espíritos em nossa vida cotidiana? Kardec pergunta. Ela dá influência do mundo espiritual no mundo físico. E a resposta, qualquer um que estuda o Livro dos Espíritos sabe: muito mais do que imaginam. O mundo dos espíritos não é lá, céu no alto, inferno embaixo. O mundo dos espíritos, o céu ou o inferno, como condição de consciência e não como locais separados e distintos, é ao nosso redor. E o nosso céu ou o nosso inferno, nós construímos a partir do sentimento que nós conservamos e que às vezes a gente tenta esconder de todo mundo, mas não escondemos daqueles que estão do nosso lado e que nos conhecem. A partir do momento em que eu me descobri esta faculdade, eu entendi a pergunta logo em seguida, neste mesmo capítulo, né? A resposta da 459 é: influem tanto os espíritos na vida material, na vida, que de regra, de cotidiano, são eles que nos dirigem. A Organização Mundial de Saúde
já constatou e soltou uma conclusão de uma pesquisa científica que a doença mais incapacitante para o trabalho nos próximos 20 anos, a doença mais incapacitante para o trabalho, mais do que acidentes na construção civil, que matam mais do que qualquer guerra, será a depressão. Quem se der ao trabalho de ler a pergunta 471 do Livro dos Espíritos, que se encontra dentro desse capítulo da influência do mundo espiritual no mundo físico, a pergunta 471, o Kardec faz a seguinte forma, indagação: quando nós sentimos uma ansiedade indefinida, uma angústia injustificada, dois termos que se encontram em qualquer diagnóstico de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, de síndrome de pânico, de transtornos de bipolaridade, angústia e ansiedade. Devemos atribuir a uma disfunção cerebral, ou seja, a uma causa física? Kardec diz, os espíritos dizem, são quase sempre efeito do contato que tens inconscientemente com os espíritos ao vosso redor. Já é chegado o tempo, meus irmãos, já é chegado o tempo. O Espírito Bezerra de Menezes, na introdução da obra Dramas da Obsessão, da Dona Ivone do Amaral Pereira, diz, desse nosso sexto sentido, diz Bezerra de Menezes, que toda a humanidade tem, embora a maioria dos homens ignore que é afetado e às vezes determinado pelos sentimentos dos espíritos. Por que que ignoram a maioria dos homens esta lei da natureza ao nosso redor? Conclui Dr. Bezerra, porque não conhecem a eles mesmos. O autoconhecimento é a chave para nós sermos felizes nesta encarnação. Às vezes basta, no nosso pedido de perdão, quando oramos o Pai Nosso, fazermos com sinceridade tal que a gente convença aquele que está do nosso lado de que nós realmente estamos pedindo perdão de todo o nosso coração. E que Deus nos ampare a vontade sincera de buscarmos esse autoconhecimento. Deus nos dê forças, fé suficiente para vencermos o mundo e nos entregarmos definitivamente para a nossa cura, e a nossa libertação, ao caminho, verdade e vida que Jesus nos abriu com tanto sacrifício. O último apelo, o último fôlego de Jesus foi para nos ensinar a força do perdão. Pai, perdoai-os, eles não conhecem essa realidade ainda. Que Deus nos abençoe e obrigado pelos ouvidos bondosos.